Olá, eu sou Fred Santana e esse é o Provocativo. Nesse podcast, converso sobre as notícias que foram destaque no site Provocativo ao longo da última semana. Nesse episódio, a gente vai conversar sobre como os ataques do bolsonarismo ao deputado federal Marcelo Ramos podem favorecê-lo nas eleições do Estado em 2022, ou para a reeleição da Câmara também, tanto faz. E ainda, mais uma semana, mais uma confusão no governo do Amazonas. Dessa vez, mais um choque entre o governador Wilson Lima e o vice, Carlos Almeida Filho, no controverso episódio da exoneração frustrada do secretário de Segurança, Luiz Mar Bonatti. Vem comigo. Na última semana, foi marcada pela votação do famoso e famigerado e odiado por muitos fundo eleitoral. Né? Como é público, a Câmara dos Deputados praticamente triplicou o valor, que passou a quase 6,7 bilhões de reais, para ser utilizado na campanha de 2022, né, pelos partidos políticos. É claro que isso gerou um enorme desgaste para a base governista do governo do presidente Bolsonaro, inclusive para ele próprio. Os deputados aliados, os filhos do presidente que votaram favoravelmente ao projeto, foram muito criticados nas redes sociais. E ele, para tentar transversar, tentar conversar, ele jogou a responsabilidade do deputado federal do estado do Amazonas, o Marcelo Ramos, do PL. Ele basicamente virou o alvo da vez dos bolsonaristas. Uma manobra maluca, o Bolsonaro atribuiu a ele a responsabilidade pelo fundo, quando ele basicamente foi escolhido pelo Arthur Lira para presidir a sessão, assim até provavelmente para tirar o próprio foco do Arthur Lira. E ele aceitou, ele foi lá e cumpriu esse papel ingrato e acabou recebendo o ônus todo dessa votação que foi massacrada por toda a opinião pública, inclusive pelos bolsonaristas. Né? O Marcelo Ramos, ele é um deputado de primeiro mandato, ele tem uma carreira, para quem não é daqui do Amazonas, ele tem uma carreira já consolidada aqui, ele tem o seu público, ele começou basicamente no PCdoB, ele era da esquerda, e nos últimos anos ele virou 360 graus, ele virou 180 graus, na verdade. Né? Ele passou para o PL, Partido Liberal, defendendo a pauta do governo Bolsonaro, inclusive deu entrevistas essa semana falando que ele concorda com a política econômica do Paulo Guedes, tirando os ataques na Zona Franca de Manaus. Né? E nisso tudo, apesar dele ter sofrido ataques pesados, inclusive ameaças, a família dele foi exposta, ele reclamou muito disso, a reação dele ao bolsonarismo acabou chamando a atenção. Ele ganhou muitos holofotes essa semana. Ele passou, junto com o senador Omar Aziz, por um certo protagonismo em nível local. E isso é interessante, porque a gente sabe que o que sustenta muito, por exemplo, a campanha a candidatura do Wilson Lima para a reeleição é o vácuo político que existe no Estado. Aliás, os dois últimos prefeitos e governadores foram eleitos porque a figura política que disputou contra eles, embora tenha uma história que foi o Amazonino Mendes, ele tem uma grande história, ele tem já foi um político de muito apelo popular, ele já está desgastado, né? Não só pela idade, mas pelo próprio tempo. Ele já não tem mais apelo com o eleitorado mais jovem. Isso fez com que dois políticos desconhecidos praticamente do cenário político do Amazonas alçassem os dois principais cargos do executivo, que foi o Wilson Lima, em 2018, e o Davi Almeida, em 2020. Então, não dá para... Claro, a gente não pode tirar o mérito deles dois de conseguir votos. O Wilson Lima surfou bastante na onda do bolsonarismo e o Davi Almeida tem uma base eleitoral evangélica muito pesada. Mas não dá para descartar o fato de que houve meio um vácuo político ali. Eles disputaram meio que, não contra ninguém, mas disputaram em condições de vantagem, porque não havia um nome concorrente a eles pesado. E nesse momento,
quando você já tem uma indefinição do que vai ser a candidatura do Omar Aziz para 2022. Se vai ser para o Senado ou para o governo do Estado. Ele tem essas duas possibilidades. Surge a candidatura do Marcelo Ramos. Passa a ser um nome ventilável, é um nome cogitável para essas candidaturas, para uma candidatura de executivo. Tá? Você tem em 2022 o Wilson Lima tentando a reeleição, aí a gente não sabe se um dos senadores vem para tentar essa vaga, mas o Marcelo Ramos agora desponta como um nome fora da esquerda, ele não tem a rejeição da esquerda, embora seja do PL, que já foi aliado do governo Lula, mas também não cola no bolsonarismo, porque ele foi atacado por ele durante essa semana. Então, eu vejo esse episódio que aconteceu na Câmara como um possível divisor de águas. A gente pode estar vendo uma nova candidatura do Executivo sendo lançada a partir desse caso. Então, embora em 2016, vale lembrar que em 2016 o Marcelo Ramos concorreu com o Arthur Virgílio Neto e perdeu a eleição, mas assim, chegou no segundo turno. Ele tinha acabado de se filiar ao PL, ainda tinha uma base meio frágil, mas ainda assim demonstrou força e chegou lá em 2018, 2 anos depois, ele chegou à Câmara dos Deputados. Então, é claro que é um político em ascensão. Ele já tem 2 participações em eleições fortes, já tem uma representatividade, agora é vice-presidente da Câmara, ou seja, tem trânsito no parlamento, tem uma certa articulação, e esse episódio pode ter colocado ele como uma figura para disputar com o Wilson Lima a reeleição. E dependendo do apoio que ele possa conseguir até lá, ele pode ser um nome forte. Né? Eu ainda aposto que a candidatura do Arthur Virgílio Neto para a presidência não vai vingar. A disputa dentro do PSDB não é nem quem vai ser o candidato, é se vai ter o candidato. Né? Existe uma disputa muito pesada hoje. O Aécio Neves tem um alinhamento com o Bolsonaro e até defende que o PSDB não tem candidatura, e ele enfrenta o João Dória, que tem toda o marketing da Coronavac nas suas costas. Então, dificilmente o Arthur Virgílio vai ter força política para chegar e disputar a presidência. Então, eu acredito que em dado momento ele vai começar a olhar para o território local mesmo. Não sei se para tentar voltar para o Senado depois de 10 anos, ou se ele, no caso 12 anos, né? Ou se ele vai tentar governo de Estado, que seria muito mais factível para ele. Não sei como ficaria essa dança das cadeiras, mas talvez até uma composição entre os 3. Arthur Virgílio, Omar Aziz e Marcelo Ramos, não sei, ou um ou outro. Como eu disse em várias oportunidades, a política local ela é muito volátil, ela é muito sem forma. Os caciques daqui eles compõem entre si e disputam entre si com muita facilidade. Mas eu enxergo essa semana como um divisor de águas. Talvez a gente tenha conseguido não. Talvez a gente esteja vendo um candidato em potencial para o governo do Estado. Na tentativa translocada do Bolsonaro de atacar o Marcelo Ramos, talvez no final das contas ele tenha beneficiado ele. Como não pode deixar de ter, toda semana tem que ter um escândalo, alguma confusão envolvendo o governador Wilson Lima. Dessa vez, nessa quinta-feira, ele viajou a Brasília, por uma agenda não informada ainda, e o vice-governador, Carlos Homem da Filha, assumiu e simplesmente, na madrugada, tentou colocar no Diário Oficial a exoneração do secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Luiz Mar Bonatti. Eu falei bastante sobre ele no último episódio, no sábado passado. Então, quem quiser dar uma conferida de novo, toda a complexa conjuntura da Segurança Pública do Estado está lá. Enfim, não é de hoje que muitas pessoas defendem que o Bonatti não faça mais parte da secretaria. E o Almeida Filho foi lá e fez isso, tentou fazer isso da noite para o dia, literalmente.
O governo prontamente não publicou essa portaria, o Diário Oficial não saiu no Diário Oficial, e ficou uma acusação mútua de fraude. O governo acusou o Carlos Almeida Filho, o servidor que o ajudou, de fraude e exonerou esse servidor. E o próprio Carlos Almeida Filho disse que o ato dele é legal e acusou o governo de fraude por ter tirado o documento do Diário Oficial. O fato é que está um impasse. Por quê? A Constituição do Estado do Amazonas, no artigo 53, ela é bem omissa quanto a isso. Ela não fala da atribuição do vice em caso de viagem do governador. Ela só fala que, no caso da ausência do governador para outro país, ele tem que pedir autorização se isso passar de 15 dias para a Assembleia Legislativa. Ele não fala, nesse caso, de viagens domésticas mais curtas. Não tem nenhuma menção a isso no texto dessa Constituição, e também não tem, aparentemente, nenhuma jurisprudência no Tribunal de Justiça do Amazonas para isso. Não tem nenhuma resolução, nenhum julgamento, nada que sirva de parâmetro. O site Amazonas Atual fez uma matéria bem interessante sobre isso, conversou com desembargadores, mas como eles provavelmente podem ter de julgar isso, acabaram não manifestando nenhuma opinião. O fato é que a gente não sabe o que vai acontecer, porque não tem nenhuma previsão legal quanto a isso. Em tese, pelo que eu conversei com alguns advogados, o ato do vice-governador é legítimo, porque se o vice não estava, o cargo não pode ficar vago, ele não pode ficar fora a Constituição do Estado. Ela diz que a residência do governador tem que ser no Amazonas. Então, se ele se ausenta por algum motivo, alguém tem que assumir essa função. Se o vice assumiu essa função, ele tem essa prerrogativa legal. Eu não sei se se algum servidor ou alguém do governo tem autoridade para revogar esse ato na própria publicação do Diário Oficial. Então, eu vejo que ainda vai rolar muita briga quanto a isso. Por enquanto, a gente não sabe se vale ou não vale, quem que é o secretário de Segurança Pública do Estado. Basicamente é isso. A gente não sabe se o ato valeu ou não valeu. Em princípio, não valeu e segue o Bonax à frente da secretaria. Essa briga do Carlos Almeida Filho com o Wilson Lima vem desde a primeira fase da Operação Sangria em 2020. Eles romperam relações. Ele é uma figura absolutamente estranha dentro do governo, não tem função, está ali, mas não está ali. Esse ano, inclusive, ele acusou o governo de tentar arrombar o escritório dele, surrupiar, furtar documentos, enfim, foi bater na delegacia essa confusão, e é mais um round nessa disputa que já vem desde o ano passado. O fato é que ele foi inicialmente envolvido nas denúncias da Operação Sangria, mas depois a Procuradoria-Geral da República retirou o nome dele desta acusação. Mas existe uma outra que trata da administração de hospitais, se não me engano, da Newton Lins, que ainda corre, ele ainda responde por essa na Procuradoria-Geral da República, diante do STJ. Então, fica nessa disputa. Agora, é mais um político que ganhou um certo destaque e por ter se filiado ao PSDB do Arthur Vigílio, pode sair daí uma chapa, poderia ser uma chapa do PSDB para 2022. Por quê? Como já disse, o Arthur Vigílio dificilmente vai ter êxito para ser presidente. E já teve uma oportunidade em que o Carlos Almeida Filho ganhou destaque nacional, quando ele deu uma entrevista que foi mal interpretada, na verdade, sobre o alinhamento do Wilson Lima com o Bolsonaro ter servido para fazer de Manaus um laboratório para a imunidade de rebanho, no caso da Covid-19 na pandemia. Ele não disse exatamente isso, ele falou que o alinhamento acabou atrapalhando e isso acabou favorecendo a disseminação do vírus e a seleção de uma variante mais transmissível, que foi a gama. Mas ele não disse que eles combinaram isso. E a mídia a oposição ao Bolsonaro acabaram espalhando como se fosse isso. Mas ele acabou ganhando um destaque como alguém em oposição ao Wilson Lima.
E qualquer figura que tem oposição ao Wilson Lima e algum destaque é um candidato em potencial. Porque, é como eu disse, hoje a gente vive um certo vácuo, porque os três últimos grandes figurões da política local são o Amazonino Mendes, o Omar Aziz e o Eduardo Braga. O Omar Aziz e o Eduardo Braga estão em Brasília. Provavelmente podem disputar a reeleição. O Amazonino já está em declínio, já está em final de carreira, não tem conseguido vencer eleições desde... já nem lembro mais. Enfim, já não consegue, já as duas últimas ele não venceu. Então, isso já meio que coloca numa condição secundária. E a partir do momento em que você tem o Arthur Virgílio declarando oficialmente, essa semana inclusive foi o que aconteceu, o PSDB se colocou oficialmente na oposição do Wilson Lima, ao mesmo tempo que você tem essa manobra do vice, que provavelmente foi exatamente para isso, porque, vocês desculpem o barulho aqui atrás, tá? Porque sabe como é que é apartamento durante o dia, cachorro, obra, não leve a mão, desculpa aí. Enfim, aconteceu exatamente essa semana. O PSDB se colocou na oposição ao Wilson Lima e o Carlos Almeida Filho, provavelmente já sabendo que o ato não iria para frente, exonerou uma figura que é extremamente controversa dentro do governo do Estado. Então, meio que para marcar território, já tem feito com esses episódios, existe uma marcação de território muito clara do PSDB, do Arthur Virgílio e do Carlos Almeida Filho, de oposição ao Wilson Lima, provavelmente já pensando em 2022. E esses episódios vão colocando ele em evidência e vão desgastando a imagem do Wilson Lima, que já é péssima por conta da condição da pandemia, e meio que estabelece já um partido que vai tentar encabeçar a chapa para 2022. Como eu disse, basicamente quem tem conseguido destaque em nível nacional, por algum motivo, é atualmente um candidato em potencial para 2022. Então, eu vejo 3 polos se formando, 3 candidaturas em potencial se formando até aqui. O Davi Almeida, eu já disse, ele provavelmente vai tentar. Ele começa a dar sinais de que já começa a pensar em mudar de sede, em atravessar a Avenida Brasil, onde ficam as sedes do governo e da prefeitura. Talvez ele esteja pensando em atravessar a Avenida Brasil. Aí você tem o Arthur Virgílio e provavelmente o Marcelo Ramos. São 3 nomes fortes que surgiram essa semana que podem compor uma chapa para 2022. O tempo é que vai dizer isso. Como não pode deixar de ter, toda semana tem que ter um escândalo, alguma confusão envolvendo o governador Wilson Lima. Dessa vez, nessa quinta-feira, ele viajou a Brasília, por uma agenda não informada ainda, e o vice-governador, Carlos Almeida Filho, assumiu e simplesmente, na madrugada, tentou colocar no Diário Oficial a exoneração do secretário de Segurança Pública do Estado, o coronel Luiz Mar Bonatti. Eu falei bastante sobre ele no último episódio, no sábado passado. Então, quem quiser dar uma conferida de novo, toda a complexa conjuntura da segurança pública do Estado está lá. Enfim, não é de hoje que muitas pessoas defendem que o Bonatti não faça mais parte da secretaria. E o Almeida Filho foi lá e fez isso, tentou fazer isso da noite para o dia, literalmente. O governo prontamente não publicou essa portaria, o Diário Oficial não saiu no Diário Oficial, e ficou uma acusação mútua de fraude. O governo acusou o Carlos Almeida Filho, o servidor que o ajudou, de fraude e exonerou esse servidor. E o próprio Carlos Almeida Filho disse que o ato dele é legal e acusou o governo de fraude por ter tirado o documento do Diário Oficial. O fato é que está um impasse. Por quê? A Constituição do Estado do Amazonas, no artigo 53, ela é bem omissa quanto a isso. Ela não fala da atribuição do vice em caso de viagem do governador. Ela só fala que, no caso da ausência do governador para outro país, ele tem que pedir autorização se isso passar de 15 dias para a Assembleia Legislativa.
Ele não fala, nesse caso, de viagens domésticas mais curtas. Não tem nenhuma menção a isso no texto dessa Constituição e também não tem, aparentemente, nenhuma jurisprudência no Tribunal de Justiça do Amazonas para isso. Não tem nenhuma resolução, nenhum julgamento, nada que sirva de parâmetro. O site Amazonas Atual fez uma matéria bem interessante sobre isso, conversou com os desembargadores, mas como eles provavelmente podem ter de julgar isso, acabaram não manifestando nenhuma opinião. O fato é que a gente não sabe o que vai acontecer, porque não tem nenhuma previsão legal quanto a isso. Em tese, pelo que eu conversei com alguns advogados, o ato do vice-governador é legítimo, porque se o vice não estava, o cargo não pode ficar vago, ele não pode ficar fora a Constituição do Estado. Ela diz que a residência do governador tem que ser no Amazonas. Então, se ele se ausenta por algum motivo, alguém tem que assumir essa função. Se o vice assumiu essa função, ele tem essa prerrogativa legal. Eu não sei se se algum servidor ou alguém do governo tem autoridade para revogar esse ato na própria publicação do Diário Oficial. Então, eu vejo que ainda vai rolar muita briga quanto a isso. Por enquanto, a gente não sabe se vale ou não vale, quem que é o secretário de Segurança Pública do Estado. Basicamente é isso. A gente não sabe se o ato valeu ou não valeu. Em princípio, não valeu e segue o Bonax à frente da secretaria. Essa briga do Carlos Almeida Filho com o Wilson Lima vem desde a primeira fase da Operação Sangria em 2020. Eles romperam relações. Ele é uma figura absolutamente estranha dentro do governo, não tem função, está ali, mas não está ali. Esse ano, inclusive, ele acusou o governo de tentar arrombar o escritório dele, surrupiar, furtar documentos, enfim, foi bater na delegacia essa confusão, e é mais um round nessa disputa que já vem desde o ano passado. O fato é que ele foi inicialmente envolvido nas denúncias da Operação Sangria, mas depois a Procuradoria-Geral da República retirou o nome dele desta acusação. Mas existe uma outra que trata da administração de hospitais, se não me engano, da Newton Lins, que ainda corre, ele ainda responde por essa na Procuradoria-Geral da República, diante do STJ. Então, fica nessa disputa. Agora, é mais um político que ganhou um certo destaque e por ter se filiado ao PSDB do Arthur Vigílio, pode sair daí uma chapa. Poderia ser uma chapa do PSDB para 2022. Por quê? Como já disse, o Arthur Vigílio dificilmente vai ter êxito para ser presidente. E já teve uma oportunidade em que o Carlos Almeida Filho ganhou destaque nacional, quando ele deu uma entrevista que foi mal interpretada, na verdade, sobre o alinhamento do Wilson Lima com Bolsonaro ter servido para fazer de Manaus um laboratório para a imunidade de rebanho, no caso da Covid-19 na pandemia. Ele não disse exatamente isso, ele falou que o alinhamento acabou atrapalhando e isso acabou favorecendo a disseminação do vírus e a seleção de uma variante mais transmissível, que foi a gama. Mas ele não disse que eles combinaram isso. E a mídia e a oposição ao Bolsonaro acabaram espalhando como se fosse isso. Mas ele acabou ganhando um destaque como alguém em oposição ao Wilson Lima. E qualquer figura que tem oposição ao Wilson Lima e algum destaque é um candidato em potencial. Porque, é como eu disse, hoje a gente vive um certo vácuo, porque os três últimos grandes figurões da política local são o Amazonino Mendes, o Omar Aziz e o Eduardo Braga. O Omar Aziz e o Eduardo Braga estão em Brasília. Provavelmente podem disputar a reeleição. O Amazonino já está em declínio, já está em final de carreira, não tem conseguido vencer eleições desde... já nem lembro mais. Enfim, já não consegue, as duas últimas ele não venceu. Então, isso já meio que coloca numa condição secundária. E a partir do momento em que você tem o Arthur Vigílio declarando oficialmente, essa semana inclusive foi o que aconteceu,
o PSDB se colocou oficialmente na oposição do Wilson Lima, ao mesmo tempo que você tem essa manobra do vice, que provavelmente foi exatamente para isso, porque vocês desculpem o barulho aqui atrás, tá? Porque sabe como é que é apartamento durante o dia, cachorro, obra, não leve a mão, desculpa aí. Enfim, aconteceu exatamente essa semana. O PSDB se colocou na oposição ao Wilson Lima e o Carlos Almeida Filho, provavelmente já sabendo que o ato não iria para frente, exonerou uma figura que é extremamente controversa dentro do governo do Estado. Então, meio que para marcar território, já tem feito com esses episódios, existe uma marcação de território muito clara do PSDB, do Arthur Vigílio e do Carlos Almeida Filho, de oposição ao Wilson Lima, provavelmente já pensando em 2022. E esses episódios vão colocando ele em evidência e vão desgastando a imagem do Wilson Lima, que já é péssima por conta da condução da pandemia, e meio que estabelece já um partido que vai tentar encabeçar a chapa para 2022. Como eu disse, basicamente quem tem conseguido destaque em nível nacional por algum motivo é atualmente o candidato em potencial para 2022. Então eu vejo 3 polos se formando, 3 candidaturas em potencial se formando até aqui. O Davi Almeida, eu já disse, ele provavelmente vai tentar. Ele começa a se dar sinais de que já começa a pensar em mudar de sede, em atravessar a Avenida Brasil, onde ficam as sedes do governo e da prefeitura. Talvez ele esteja pensando em atravessar a Avenida Brasil. Aí você tem o Arthur Vigílio e provavelmente o Marcelo Ramos. São 3 nomes fortes que surgiram essa semana que podem compor uma chapa para 2022. O tempo é que vai dizer isso. É isso. Esse foi mais um Provocativo. Continue acessando o site vocativo.com. As informações de contato estão nele. A principal delas é contato@vocativo.com. Se você tiver sugestão de pauta, denúncia, críticas, sugestões, pode colocar nele e mandar para cá. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço. É isso. Esse foi mais um Provocativo. Continue acessando o site vocativo.com. As informações de contato estão nele. A principal delas é contato@vocativo.com. Se você tiver sugestão de pauta, denúncia, críticas, sugestões, pode colocar nele e mandar para cá. Tenham todos uma ótima semana e um forte abraço.